turminha, vamos iniciar a nossa aula então? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre os números ordinais. O que são os números ordinais? São aqueles que servem para a gente identificar a ordem de objetos, ordem de pessoas. Então, olha lá, nós temos aqui um exemplo, né? Os meninos que participaram de uma competição. E quem é que foi o ganhador? Quem está em primeiro lugar? Olha aqui, este menininho aqui, ó, que está com um troféu. Então eu sei que ele foi o primeiro. Então olha lá. Depois nós temos o segundo de camisa laranja e o terceiro de camisa roxa. Então, quando eu falo de números ordinais, é para saber que ordem eles estão. Ok, turma? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Continuando, então, para vocês saberem um pouquinho mais, vocês vão assistir o vídeo Números Ordinais, para tirarem as dúvidas e aprender um pouquinho mais sobre eles, ok? Depois, no caderno, faça o cabeçalho, o alfabeto e circule as vogais. Após fazer no caderno o alfabeto, vocês vão para o livro do EMAI, Currículo em Ação, na página 25 e 27. Então, vamos lá, na página 25, olha lá. Só para vocês saberem, a nossa turma tem 21 alunos. 21. Então, a professora vai escrever aqui, ó, porque nós vamos precisar deste número para fazer a atividade a seguir. Então, nossa turma tem 21 alunos. Ok, turma? Então, para fazer a atividade aqui, olha, a 4.1, fazer essa atividade aqui, 4.1, nós vamos precisar saber aqui que a nossa turma tem 21 alunos. Então, olha lá, na número 1, cada criança da nossa turma vai receber um lápis. Conte os lápis lá na ilustração, então conte quantos lápis tem aqui. Registre o número que falta para que cada criança receba um. Então, aqui vocês vão contar, se a nossa turma tem 21 alunos, conte quantos lápis tem aqui e quantos faltam para que dê certinho, para que cada um receba um lápis. Ok, turma? Bom, aí no número 2, imagine que nossa classe há borrachas e clipes. Então, ó, nós temos as borrachas e nós temos os clipes. Eles estão desenhados a seguir, observe. Então, vocês vão observar as borrachas e os clipes. Depois, vocês vão responder quantas são as borrachas. Então, conte quantas borrachas tem e coloque na primeira linha. Depois, quantos são os clipes? Então, conta quantos clipes tem aqui e coloque na segunda linha. Depois, vocês vão responder aqui. Há a mesma quantidade de borrachas e clipes? Será que aqui é igual? Tem a mesma quantidade? Sim ou não? Então, coloque sim ou não aqui. Quarta perguntinha. O que há mais? Borrachas ou clipes? Então, vocês vão colocar o que tem mais? Borrachas ou clipes? Então, coloque o nome aqui. Ou é borracha ou é clipes. E a última perguntinha é: quantos tem a mais? Então, se for o clipes que tenha mais, quantos clipes tem a mais? Coloca a quantidade. Se for borracha, também a mesma coisa, coloque a quantidade. Continuando aqui, aí estamos falando dos números ordinais, olha lá. Então, olha, aqui está uma fila e nós temos embaixo a ordem de cada um. Então, olha, a menininha está em primeiro lugar, menininha de roxo. Depois tem o cientista aqui, né? O chapéuzinho aqui, ó, o avental está em segundo. Esse outro aqui, de verdinho, está em terceiro.
Esse de vermelho está em quarto e este aqui com esse chapéu tipo um duendezinho está em quinto. Então, nós sabemos, ó, a ordem de cada um, ok, turma? Aqui também mostrando mais um pouquinho sobre os números ordinais até o 10. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, aqui mostra até o 10º lugar, tá? Aí nós vamos aqui para a página 26. Então, vamos observar as imagens das crianças e responda as questões de acordo com o lugar de cada um na fila. Então, vamos lá. Atividade 4.2. Então, nós temos o André, o Paulo, o Matheus, o Bruno, o Daniel, o Lucas, o Tiago e o Júlio. Aí vocês vão observar as crianças e os nomes deles, de cada um, e vocês vão responder. No número 1, quem é a primeira criança da fila? Então, vê qual é a primeira criança e escreva o nome dela aqui. Depois, no número 2, quem é a quarta criança da fila? Então, vocês vão ver primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, quem é o quarto da fila? Coloque o nome dele aqui embaixo no número 2. No número 3, quem é a sétima criança da fila? Então, conte até a sétima criança e veja quem ela é e coloque o nome dela aqui no número 3. No número 4, Mateus é a terceira criança da fila e Paulo está na sua frente. Qual é a posição de Paulo na fila? Então, Mateus, olha aqui, ó, o Mateus é esse aqui de cadeira de rodas, ó, ele é o terceiro da fila. E Paulo está na frente dele. Qual é a posição de Paulo? Paulo é o quê? Primeiro, segundo, qual que ele é? Mateus é o terceiro. Paulo é qual, então? Aí coloca aqui a resposta de Paulo. E número 5, quantas crianças estão nesta fila? Então, vocês vão contar quantas crianças tem aqui e colocar o número aqui no número 5, ok? Bom, aí vamos para o número 3. Observe a tabela dos meses e enumere corretamente. Depois, responda as perguntas. Então, vamos lá, na página 27. Olhe lá. Nós temos a tabela dos meses aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os números dos meses. Então aqui já começou, olha. Janeiro é o mês número 1. Depois fevereiro, 2. Março, número 3. Abril, número 4. E assim por diante até chegar em dezembro. Aí depois vocês vão responder, depois que completou o quadro dos meses, dos números aqui, vocês vão responder quantos são os meses do ano. Então, vocês vão saber até o final aqui, na hora que responder até o final, quantos meses nós temos no total. Depois, no número 3, qual é o primeiro mês do ano? Então, olha lá, qual é o primeiro mês? Qual que é? Não, onde está o número 1, não é? Qual que é? Janeiro? Então, coloque aqui. Depois, qual é o terceiro? Então, conte aqui qual é o terceiro e escreva o nome do terceiro aqui. Depois, no número 5, qual é o quinto? Também a mesma coisa. Conte até o quinto e escreva o nome dele. No número 6, aqui, ó, e o sétimo? Então, conte até o sétimo mês e coloque o nome dele aqui. E depois, no número 7, e o 12º? Qual que é? Qual é o 12º? Então, aí vocês vão contar até o 12º, ver qual é o nome do mês e escrever aqui no número 7, ok, turminha? Muito bem. Terminou lá o EMAI no começo, nós vamos lá para o EMAI no currículo em ação, na trilha de aprendizagem, que é lá na página 111 e 112. Olha lá, turminha, vamos para a página 111. Nós vamos falar de coleções aí, de números, números e mais números.
Então, nós temos aqui, ó, uma coleção de tampinhas azuis e vermelhas. Então, vocês vão contar letra A, quantas tampinhas são azuis? Coloque aqui nesse primeiro espaço. Depois, letra B, quantas tampinhas são as vermelhas? Então, conte todas as vermelhas e coloque aqui. Aí, no número 4, desenhe tampinhas de acordo com o que é pedido em cada quadro. Então, vocês vão desenhar aqui. Olha, 14 tampinhas verdes. Então, desenha neste espaço as 14 tampinhas verdes. Depois, na página 112, vocês vão desenhar 17 tampinhas azuis neste espaço aqui. Ok, turma? Muito bem. Agora, observe os numerais até 50 e faça no caderno. E circule de vermelho os números que a professora irá ditar. Então, olha lá. Vocês têm aqui, olha, uma tabelinha que a professora colocou para vocês observarem os números do 0 até os 50. Vocês vão fazer no caderno. Depois que fez no caderno, a professora vai ditar, então, alguns números para vocês circularem de vermelho. Vocês estão preparados? Então, vamos lá. Eu vou começar a ditar. Vamos lá, então, turma. Primeiro número, 2, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 26, 28, 32, 34, 37, 42, 45 e 49. Certo, turminha? Bom, vocês façam os numerais, circulem, tá? E nós vamos fazer a correção depois. Nossa aula termina por aqui. Boa aula para vocês, tenham um ótimo final de semana e até segunda. Beijos!